Bom, esse sujeito, né, chamado Willem Flusser, é um filósofo tcheco, judeu tcheco, nascido na cidade de Praga, em 19 de maio de 1920, se eu não me engano. E é interessante que esse cara vem para o Brasil, imigra para o Brasil, fugindo do nazismo, né? Em 1940. Então tem esse dado trágico assim da biografia do Flusser. Ele perde os pais e o irmão num campo de concentração nazista e foge para o Brasil com a sua namorada, então na época, que viria a ser a sua esposa, chamada Edith. Curiosamente, o Flusser chega no Brasil aos 20 anos e ele passa a trabalhar até o final dos anos 50 no ramo como num empresariado. Assim. O sogro dele tinha uma empresa, vamos dizer assim, e o Flusser passa a trabalhar junto com o sogro. E é só no final dos anos 50, então, em torno dos 30 anos, mais ou menos, que o Flusser passa a se dedicar à produção acadêmica. Né? Ele passa a escrever para um jornal do estado de São Paulo, se eu não me engano, era exatamente o estado de São Paulo, e a partir daí, então, passa a desenvolver, assim, um tipo de produção reflexiva, acadêmica, né, ou filosófica. É interessante que o Flusser, eu falei aqui em produção acadêmica, mas ele não teve, de fato, nenhuma formação acadêmica. Ele era um cara autodidata, a gente poderia dizer assim. E é mais ou menos nesse período, aí no final dos anos 50, começo dos anos 60, que o Flusser publica os seus dois primeiros livros, um deles chamado A História do Diabo e um outro chamado Língua e Realidade. Qual é a importância desse autor assim, para a área da comunicação hoje? É que o Flusser acaba desenvolvendo o que a gente poderia chamar de uma filosofia da técnica. Essa filosofia da técnica desse autor, então, ela está mais bem resolvida, vamos dizer assim, num livro chamado Filosofia da Caixa Preta, onde ele vai discutir justamente a fotografia, como se fosse aí a tecnologia modelo, vamos dizer assim, do que ele chama então de sociedade pós-industrial da segunda metade do século XX. Esse autor, o que os críticos e os comentaristas do Flusser dizem, é que o Flusser se coloca numa linha de continuidade, assim, em relação a um autor como Walter Benjamin, por exemplo, que também, né, anos antes, assim, 50 anos antes do Flusser, também tinha dado deixado assim, alguns escritos que se propunham a discutir assim, o impacto do cinema, por exemplo, na cultura contemporânea. De certa forma, o Flusser dá continuidade a esse trabalho. Dá continuidade também a um autor importante para a área da comunicação, que é o Marshall McLuhan. Curiosamente, o Flusser tem sido recuperado muito assim nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, no Brasil. Boa parte, o Flusser tem hoje, no Brasil, cerca de 10 livros publicados, né, além dos textos para jornal, assim, que ele publicou então a partir dos anos 50. Mas boa parte desses 10 livros que nós temos hoje foram editados nos últimos 10 anos. Então o que a gente observa assim, é que na última década tem havido uma recuperação assim, do trabalho do Flusser e um movimento assim, de resgate desse autor. Talvez nos últimos tempos a gente tenha se dado conta de que essa elaboração do Flusser, assim, que a gente vai ter a oportunidade de discutir e detalhar aí, é de fato bastante relevante para que a gente possa entender então a produção comunicacional da nossa última década. O curioso também é o seguinte, ainda para manter assim, as referências biográficas aí. O Flusser vive no Brasil de 40 a 1970, ao começo dos anos 70. E é nesse período assim, que ele produz a maior parte, né, escreve a maior parte de sua obra. Entretanto, em 72 ele volta para a Europa, faz o sentido inverso aí da imigração. Ele acabou se naturalizando brasileiro. Mas a partir dos anos 70 ele retorna para a Europa, onde passa a ter uma carreira assim, de palestrante, dando aula em algumas universidades também. Mas é a partir dos anos 70 onde ele começa a escrever especificamente sobre comunicação. Né? O livro Filosofia da Caixa Preta é desse período. Né? Então,
E essa parte da obra do Flusser ainda não tá traduzida para o português. Um desses livros é o que foi editado mais recentemente, se chama justamente Mundo Codificado, né? Então isso é um dado um pouco curioso, assim, que é a partir dos anos 70, em que o Flusser de fato se interessa por mídia. Até ele escreve nessa época um livro chamado Comunicologia, né, falando especificamente sobre comunicação, mas em alemão. E esses textos ainda não estão, então, publicados no Brasil, né, ou traduzidos para o português, e me parece que esse processo, então, tá começando agora, e o primeiro livro dessa leva, vamos dizer assim, é justamente o livro chamado Mundo Codificado, uma filosofia do design e da comunicação, que a gente vai ter a oportunidade de discutir. Então, me parece que esse é um autor bastante relevante, assim, para a nossa área, né, e me parece que deva ser incluído assim no rol das leituras obrigatórias assim dos estudantes de comunicação.